Cúrio. Você sabe por que o elemento de número 96 da tabela periódica foi batizado com o nome de Cúrio? Não é uma homenagem ao famoso, encantador e irrequieto pássaro curió. Nada disso. O Cúrio tem esse nome como forma de homenagear um dos casais mais famosos das ciências, os Curie. E o nosso programa de hoje é sobre a mulher desse casal, Marie Curie. Marie Curie foi uma das mulheres mais extraordinárias do século XX. Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, em 1903. 8 anos depois, ela ganharia o seu segundo prêmio Nobel. Ela foi a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel na área de ciências. Esse feito só foi igualado em 1972 pelo físico americano John Barday. Suas pesquisas ao longo da vida, em boa parte dedicada à radioatividade e aos elementos químicos rádio e polônio, resultaram em avanços para a física nuclear e o uso do rádio na terapia contra o câncer. Mas conquistar tudo isso não foi nada fácil para Marie Curie. Kika, não foi mesmo. A verdade é que Maria Sklodowska, nome de batismo de Marie Curie, passou por bons bocados no início da vida. Sua terra natal, a Polônia, sofria sob o domínio russo. Logo após Marie Curie completar 10 anos, sua mãe morreu de tuberculose e seu pai, que era professor, foi rebaixado de cargo no colégio por suspeitas de que estimulava o nacionalismo em seus alunos. Contudo, ela não se abateu com os reveses do destino. Trabalhando como governante e estudando com afinco, Marie conseguiu economizar o suficiente para, em 1891, se mudar para Paris. Lá se matriculou na Faculdade de Ciências da Sorbonne, a Universidade de Paris. Na época, a universidade contava com 1.800 estudantes, sendo 23 mulheres e apenas 1/3 dessas mulheres não eram francesas. Puxa, essa tal de Marie Curie era corajosa, não é mesmo, Kika? Era mesmo. Afinal, ela era polonesa e não desistia nunca. Em 1894, ela concluiu 2 graduações, tornando-se bacharel em matemática e física. Nesse mesmo ano, ela conheceu o cientista francês Pierre Curie. Ele estava terminando a sua tese de doutorado, que tratava do efeito do calor sobre propriedades magnéticas. Marie também empreendia uma pesquisa nesse campo, o que nos leva à inescapável conclusão de que Pierre e Marie se atraíram por magnetismo. Os dois se apaixonaram e se casaram. Durante os primeiros anos de casamento de Pierre e Marie, a ciência começou a se transformar radicalmente. O século XX estava chegando. Em 1895, o físico alemão Wilhelm Röntgen examinava o efeito da fluorescência numa ampola de vidro chamada de ampola de Crookes. Essa ampola encontrava-se dentro de uma caixa de papelão negro que era guardada num lugar escuro. Quando uma corrente elétrica atravessava o tubo, era emitida uma radiação. O físico alemão pediu à sua esposa que pusesse a mão entre a ampola que emitia radiação e a folha de platino cianeto de bário. Qual não foi sua surpresa quando viu os ossos da mão e o anel do dedo anelar da esposa estampados na folha? Foi atribuído o símbolo matemático X à radiação ainda desconhecida. Assim, os raios foram chamados de raios X. No início de 1896, o químico francês Henri Becquerel começou a se perguntar se substâncias fluorescentes não produziriam raio-x também. Becquerel sabia que o sal duplo de urânio era de elevada fluorescência. Por isso, ele envolveu um sal duplo de urânio numa chapa fotográfica e cobriu-o novamente com papel preto. Ele expôs o embrulho ao sol e encontrou o que esperava: uma névoa branca na chapa fotográfica. Depois pegou outro sal duplo de urânio e envolveu-o numa chapa fotográfica e em seguida num papel preto, guardando-o numa gaveta para uma futura experiência. Quando Becquerel retirou o sal duplo de urânio da gaveta, constatou que a chapa fotográfica havia sido velada, ou seja, o sal duplo de urânio, independente de luz ou do escuro, emitia um fluxo de radiação em todas as direções. Porém, Becquerel ficou parado nesse ponto. Na França, Becquerel também estava estudando sobre a radiação. E ele estimulou
o grupo, né, que se formou da Madame Curie, Marie Curie, e o Pierre, que era o marido dela, a estudar esse fenômeno. Desde os experimentos iniciais, né, se via que aquilo era uma energia. O Pierre, né, Curie, ele prendeu uma pedra com material radioativo no próprio braço dele. E depois de alguns dias ele tirou e aquilo fez uma lesão, uma úlcera que nunca cicatrizou. Logo, de cara, o casal viu que aquilo poderia, né, o Pierre e a Marie Curie viram que aquilo poderia ter aplicação médica. E hoje, não, com certeza, milhares, se não milhões de pessoas devem a vida aos efeitos da radioterapia. Em 1897, Marie Curie deu à luz a sua primeira filha, Irene. E mesmo tendo que se desdobrar nas tarefas de mãe e pesquisadora, Marie saiu-se muito bem. Tanto é que ela vinha acompanhando com interesse as descobertas de Röntgen e Becquerel. No finzinho desse mesmo ano, ela iniciou a sua pesquisa do mesmo ponto que Becquerel havia parado a dele, estudando a radiação emitida pelo sal duplo de urânio. Por sinal, foi Marie Curie quem cunhou o termo radioatividade. Ela testou vários compostos e minerais contendo urânio. Todos eles tornavam o ar ionizado, portanto, capaz de conduzir eletricidade. O efeito dependia da proporção de urânio nos compostos, mas não dependia dos outros elementos presentes. Isso indicava que a emissão de radiação não estava associada à estrutura molecular ou cristalina das substâncias testadas, dependendo apenas da quantidade de urânio no material. Pois é, Kika. A pesquisa que Marie Curie empreendia era tão estimulante e nova que seu marido, Pierre Curie, percebendo a extensão do trabalho da esposa, resolveu largar a sua pesquisa e se unir à dela. Os dois, então, observaram que um minério de nome estranho, petblenda, era altamente radioativo. Contudo, o urânio extraído a partir da petblenda emitia uma radiação bem menor do que a própria petblenda. O casal Curie elaborou a hipótese de que havia um novo elemento altamente radioativo presente na petblenda. Depois de diversos processos de separação, eles obtiveram uma quantidade mínima de um material que se comportava como bismuto do ponto de vista químico, todavia era fortemente radioativo. A esse elemento chamaram de polônio, em homenagem à terra natal de Marie. Pierre e Marie descobriram que o polônio era 400 vezes mais radioativo que o urânio. Mas nem mesmo um nível de radiação tão alto justificava o índice encontrado na petblenda, o que os levava a crer que só poderia haver outro elemento ainda mais radioativo que o polônio presente nela. Eles puseram-se a trabalhar e, após vários processos laboriosos de separação, conseguiram isolar uma substância quimicamente parecida com o bário, que era 900 vezes mais radioativa que o urânio. A essa substância deram o nome de rádio. As pesquisas do casal Curie foram reconhecidas em 1903 com o Prêmio Nobel de Física. Ironicamente, o trabalho de Marie Curie se deu no campo da química. Ao lado de Henri Becquerel, eles tiveram os seus esforços reconhecidos na área de radioatividade espontânea. Entretanto, os anos que se seguiram após a premiação do Nobel de Física foram estranhos. Se por um lado Marie tinha motivos para comemorar, afinal havia engravidado da segunda filha Yves, e recebeu um convite para ser a primeira mulher na história a lecionar na Escola Normal Superior em Sèvres. Por outro lado, viu o assédio da imprensa aumentar sobre sua família e numa noite chuvosa de abril de 1906, perdeu seu marido Pierre Curie atropelado por uma carroça. Que triste, Kika. Ah, é muito triste mesmo. Mas sabe de uma coisa? Marie Curie sacudiu a poeira e deu a volta por cima mais uma vez. A redenção veio com seu segundo prêmio Nobel em 1911 pela descoberta dos elementos rádio e polônio. Dessa vez, o prêmio foi na área de química. O ano de 1914 assistiu à deflagração da Primeira Guerra Mundial. O mundo se via dividido entre a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e Império Russo, contra a Tríplice Aliança, formada pelo Império Austro-Húngaro, Alemanha e Itália. Durante a Primeira Guerra, Marie Curie interrompeu suas pesquisas sobre rádio e iniciou experimentos que acabaram resultando numa máquina de raio-x portátil. Ela tratou também de arrecadar fundos para equipar uma ambulância, podendo levar assim sua unidade de raio-x para a frente de batalha. A própria Marie Curie é quem dirigia a ambulância. Naquela época, a proporção de homens e mulheres ao volante era de 500 homens para uma mulher.
Quando a Primeira Guerra Mundial chegou ao fim, Marie Curie voltou a se dedicar aos estudos do rádio. Graças às pesquisas de Marie, o rádio era usado agora em radioterapia, ou Curie-terapia, como era conhecida. A radioterapia era usada no tratamento de uma ampla variedade de doenças, como o câncer, a artrite e certas doenças mentais. Madame Curie, como passou a ser conhecida mundialmente, chegou a visitar o Brasil atraída pela fama das águas radioativas de Lindóia. No dia 4 de julho de 1934, aos 66 anos, ela se despediu do mundo. Sua morte foi causada por leucemia decorrente dos anos de exposição à radiação. Um ano depois, em 1935, a filha mais velha de Marie Curie, Irène Curie, e seu marido Frédéric Joliot foram agraciados com o Prêmio Nobel de Química por conta da descoberta da radioatividade artificial. Essa era uma família realmente especial. Madame Curie se transformou no emblema da condição feminina independente. Com seus 2 prêmios Nobel e suas 2 filhas, que criou praticamente sozinha, ela tornou-se inspiração para toda uma geração de mulheres.